Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós vamos falar sobre as conjunções, né? Essa é a aula número 1, que a gente já pressupõe que vai ter a número 2, tá? Quando a gente divide assim, porque já tem a número 2. Logo, logo a número 2 estará também disponível para você assistir. Se não, já está, né? Bom, vamos lá. Bom, a conjunção, né? Além da preposição, outra coisa, né? Nós falamos sobre preposição anteriormente. Então, para ficar mais completo, assiste as 2 aulinhas sobre preposição, é rapidinho, tá? E aí você fica ciente de todas essas articulações do texto. Então, além da preposição, há outra palavra que, na frase, é usada como elemento de ligação, a conjunção. Por exemplo, a menina segurou a bola e mostrou quando viu as amiguinhas, né? Bom, deste exemplo, pode ser retiradas 3 informações. A menina, né, segurou a bola. A menina mostrou, viu as amiguinhas, né? São as 3 informações. Cada informação está estruturada em torno de um verbo. Segurou, mostrou, viu. E assim, há nessa frase 3 orações, né? Vocês lembram, gente? Oração é uma frase que ela precisa ter uma ação, ela precisa ter um verbo. E se a gente divide, né, como nesse caso aqui, né, a gente pode dividir em 3 orações. Então, a primeira, a menina segurou a bola. Segunda oração, e mostrou, né? Isso aqui já é uma oração. Terceira oração, quando viu as amiguinhas, né? Então, beleza, nós temos essas 3 orações. A segunda oração liga-se à primeira por meio do e, né? E a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. As palavras e quando, portanto, né, ligam, portanto, as orações. Então, olha só, né? A gente tem essas palavrinhas que estão, né, ajudando as nossas orações a se tornarem unidas e fazerem mais sentido, né? E fazerem sentido de acordo com o sentido que você quer empregar elas. Então, elas precisam estar conectadas. A segunda oração... Não, aqui já foi, desculpe. Observe. Gosto de natação e de futebol. Nessa frase, as expressões de natação, de futebol, são partes ou termos de uma mesma oração. Logo, a palavra e está ligando termos de uma mesma oração. Diferente da outra que a gente viu, né? As conjunções ligando orações, aqui nós vemos elas apenas, né, ligando os termos da oração. Você gosta de uma coisa e gosta de outra. Quem gosta, gosta de, né? Então, eu gosto de natação e de futebol. Provavelmente na escola sua professora daria essa frase no exercício assim: gosto de futebol. Gosto de natação. E ela ia dar no exercício que ela ia dizer: una as 2 palavras, as 2 frases, desculpa. Una as 2 orações em uma só. Como você ia fazer isso? Para você não ficar repetindo a palavra gosto, você ia colocar gosto de natação e de futebol, né? Então, nessa frase, as expressões de natação, de futebol, são partes ou termos de uma mesma oração. Logo, a palavra e está ligando termos de uma mesma oração. Conjunção é a palavra invariável que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma oração, né? Então, não precisa estar ligando orações. Ela pode estar ligando termos da oração, termos semelhantes, né? Agora, vamos lá. Trabalhando a morfossintaxe da conjunção. As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem propriamente funções sintáticas, né? Elas são conectivos. Elas não estão lá para cumprir uma função sintática igual as preposições, tá? Elas estão ali só para unir. Bom,
E classificando, né? Como é que a gente classifica? De acordo com o tipo de relação que estabelecem, as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Vamos compreender. No primeiro caso, né? No caso coordenativo, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Esse isolamento, no entanto, não acarreta, perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui, né? Coordenação é como a gente vê lá a oração coordenada, né? As orações, elas estão apenas justapostas, elas estão colocadas uma do lado da outra de forma que completem o sentido, né? Completem não, de forma que uma ajude o sentido da outra, mas não são necessárias umas às outras, né? Elas não perdem o sentido. Então, no primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Esse isolamento, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. Já na subordinativa, né, no segundo caso, cada um dos elementos ligados pela conjunção depende da existência do outro, né? Como a gente vê na oração subordinada. Se um dos termos falta, se uma das frases falta, a outra não faz sentido. Então, trabalhando agora as conjunções coordenativas, né? São aquelas que ligam orações de sentido completo e independente, né? Ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Então, olha só. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente ou termos da oração que têm a mesma função gramatical, né? Como nesse caso aqui, que a gente tem o gosto de natação e de futebol, né? Tem a mesma função esses termos, tá? De uma mesma oração. Bom, e elas subdividem-se, né? Subdividem-se em quais são os tipos, né, de conjunções coordenativas. Nós temos, número 1, as aditivas. As aditivas ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescentamento ou adição. Acréscimo, tá, gente? Eu prefiro acréscimo. Ideia de acréscimo ou adição. São elas e, nem, né? Nem, que é e não, né? Não só, mas também, não só como, também, bem como, não só, mais ainda, né? Então, essas são alguns exemplos das conjunções coordenativas, né, aditivas. Vamos ver numa frase. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, olha, dá essa ideia de adição. Ela fez isso, mas ela também fez aquilo, né? Então, é uma coisa mais outra, né? Ela não só dirigiu, como também escreveu o relatório. Então, olha, unem-se, né? Esses termos aqui unem as coisas que ela fez. Não só dirigiu a pesquisa, como escreveu o relatório. Como também. As adversativas. As adversativas ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou compensação. São elas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, né? Então, olha, ligam duas orações ou palavras expressando a ideia de contraste, né? Olha, mesmo tendo uma coisa, tal coisa aconteceu, mas, porém, né? Então, ou de compensação. Então, olha, tentei chegar mais cedo, porém, não consegui, né? Conjunção adversativa. Alternativas.
As alternativas ligam orações ou palavras, expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente, né? Então são elas ou, ora, ora, já, quer, seja, talvez, né? Por que a gente coloca assim, gente? Olha só, a gente tem o ou normal, né? Ou uma coisa, né? Uma coisa ou outra, a gente pode expressar. Ou a gente pode fazer igual essa frase aqui. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, essas reticências aqui representam o que pode existir entre as duas palavras. Né? Então, essa reticência aqui que a gente já expressa, né? É exatamente essa sentença, que pode ser qualquer sentença, de qualquer tamanho, existindo entre essas duas conjunções, tá? Ou, já, quer, né? Seja. As conclusivas ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. Bom, de novo. As conclusivas ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. São elas logo, pois, né? Depois do verbo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim, né? Uma frase. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, é uma conclusão, né? Já que ela estudou muito, ela não tem por que ficar nervosa. É o que se conclui daquilo, né? Então, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, ela não ficou nervosa, tá? Então, é uma ideia de continuidade, conclusão. Explicativas. Ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida. São elas que, porque, pois, antes do verbo, né? Porquanto, né? Não demore que o filme já vai começar. Então, olha só. Não demore por quê? A gente pode colocar aqui também por quê. Por quê? Não demore, pois. Não demore por quanto o filme já vai começar. Ok? Então, esse quezinho aqui, ele está servindo como essa coisa explicativa. Não demore que o filme já vai começar. Saiba que as conjunções e, antes, agora e quando são adversativas quando equivalem a mas. Vamos entender. Carlos fala e não faz. Olha só, esse ezinho aqui, ele não dá ideia aditiva como geralmente o e dá. Por quê? Ele tá opondo uma coisa a outra. Olha, ele opõe Carlos fala e não faz, né? Poderia ser um mas aqui. Carlos fala, mas não faz, mas é um e. Serve, né? O bom educador não proíbe, antes orienta. Então, olha só. Antes também é uma palavra, né? Que pode ser substituída pelo mas. Tá? Então, aqui poderia ser. O bom educador não proíbe, mas orienta. Então, o bom educador não proíbe, antes orienta. Mesma coisa. Sou muito bom. Agora, bobo eu não sou. Então, assim, ele fala o que ele é, sou muito bom. Isso daqui a gente usa muito na oralidade, né? Ó, sou muito bom. Agora, bobo eu não sou. Então, mas bobo eu não sou. Mesma coisa. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem, né? Então, é uma eventualidade, né? A gente usa esse quando aqui também em adversativo, faz oposição, né? Eles foram muito mal na prova, mas poderiam ter ido bem.
tá? Então, essas palavrinhas, quando você puder substituir pelo mas, elas têm valor adversativo. O senão, né? Senão é uma conjunção adversativa quando equivale a mas sim, né? Por exemplo, conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade, né? Aqui, ó, a gente pode substituir pelo mais sim. Mais sim. Opa. Mais sim por capacidade. Das conjunções adversativas mas deve ser empregada. Não, desculpa. Das conjunções adversativas mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio. Vamos entender isso. Por exemplo, ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ou, ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta, tá? Então, o mais ele tem sempre que estar no início da oração. O porém, todavia, contudo, entretanto, ele pode vir, né, no meio da oração ou no início. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração. Aqui pertence. Então, exemplo. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois de seus ataques. Né? Então, a palavra pois, a conjunção conclusiva, vem geralmente, né, após um ou mais termos da oração a que pertence. Então, olha, não se queixe, pois, não se queixe, né? Enfim, a gente poderia usar alguns outros aqui, mas, né? Então, você provocou essas palavras, mas pode ser também, pois não se queixe, né? Mas geralmente vem, não se queixe, pois, de seus ataques. Quando é conjunção explicativa, o pois, cadê? Aqui é conclusiva. Quando é conjunção explicativa, o pois vem geralmente após um verbo imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Olha, não tenha receio, pois eu o protegerei. Né? Não faça isso, pois senão você vai se arrepender. Né? Então vem sempre, né? Geralmente, né? Após um verbo imperativo, ó, tenha. Né? Imperativo a gente já estudou também, se expressa ordem, advertência, desejo, pedido, né? Então, quando a conjunção explicativa, pois, vem geralmente após um verbo imperativo e sempre no início, né, da oração a que pertence. Conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra, né? A oração subordinada é sempre dependente, gente. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. Então, olha, são essas conjunções que vão introduzir a oração subordinada, tá? A oração principal é a oração que já está lá. A subordinada é que é introduzida. Vamos entender, ó. O baile já tinha começado quando ela chegou, né? Então, esse quando aqui, ó, tá introduzindo a subordinada. A subordinada, gente, ela não faz sentido sozinha, tá? A primeira, sim, ó, a oração principal. O baile já tinha começado. Em alguns casos, nem a oração principal vai fazer sentido sozinha, tá? Nesse caso aqui faz. Então, olha só, o baile já tinha começado. É a oração principal. Quando, né? Conjunção subordinativa. Ela chegou, é a oração subordinada. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As integrantes indicam que a oração subordinada por elas introduzida
completa ou integra o sentido da principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos, né? São elas que e se. Então, espero que você volte, né? Espero a sua volta. Não sei se ele voltará. Não sei da sua volta, né? E as adverbiais indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, exerce a função de adjunto adverbial da principal, de acordo com a circunstância que expressam, classificam-se em. Então, olha, integrante a gente tem um tipo, né? Que é, geralmente, a palavra que ou a palavra se, né? Então, indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da oração principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. Olha, então, que você volte é uma oração que equivale a sua volta, que é um substantivo, né? Volta substantivo. Aqui é a mesma coisa. Se ele voltará, sua volta novamente. Mas nesse caso, indicam oração, né, introduzida, exerce a função de adjunto adverbial. De acordo com as circunstâncias que expressam, classificam-se em causais, né? As causais introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. São elas porque, que, como, né? Pois que, visto que, uma vez que, por quanto, já que, desde que. Então, elas vão introduzir, né, a oração subordinada. E essa oração vai ser a causa da oração principal. Por exemplo, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios, olha só. Essa oração é a causa da oração principal. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Então, aqui é a causa dele ter desistido do curso. Concessivas introduzem uma oração que expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. São elas: embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto. Então, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, olha só, a oração principal, né? E a concessão, olha, era tarde, né? Embora fosse tarde, a gente foi visitar do mesmo jeito. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Oração subordinada, está completando aqui, né? Ela é a concessão, o sentido concessivo da oração principal. Mesmo que todos me abandonem. Bom, é isso, a gente fica por aqui.